Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o AP não pôde estar e a gente vai encerrar mais uma semana, né? Esse propósito onde o Senhor tem nos conduzido. Tem sido uma bênção de Deus. Já estamos aí para encerrar o verão, né, queridos? Como o tempo tem passado. Bom dia, Daniel. Como o tempo tem passado, né? A palavra diz que no final dos tempos o tempo seria acelerado, né? E eu não sei você, mas eu olho para trás e eu pensava, como que vai ser acelerado, né? O dia não vai deixar de ter 24 horas. Mas, na verdade, a gente tem vivido isso, né? Shalom, Márcia, bom dia. A gente tem vivido essa aceleração de uma forma muito real e verdadeira. Bom, mês que vem, semana que vem a gente já vai mudar de mês novamente, né? Dentro desse aceleramento, tudo passa muito rápido. E o AP tem falado dos meses, e eu vou deixar essa parte para ele continuar, né? Para ele continuar na linhagem que ele tem tomado. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão do calendário mesmo em si, né? Do tempo de Deus mesmo em si. Eu tenho visto, queridos, o apóstolo sempre fala de questões do modismo, né? Que nós temos que tomar muita cautela em relação a isso. E eu tenho visto que nesse tempo, parece que as pessoas estão despertando para que existe um tempo, né? Que é um tempo de Deus, o calendário de Deus existe, e tem acontecido muitas coisas, e dentro disso, muita gente tem falado sobre isso, e eu louvo a Deus por isso, né? Porque as verdades do Eterno, elas têm que ser ditas, elas têm que ser ensinadas verdadeiramente para a igreja. Porém, tem aqueles que falam por um chamamento, por um entendimento, por um conhecimento. Tem aqueles outros que falam sem embasamento nenhum. Tem ainda outros que simplesmente repetem aquilo que estão ouvindo. E tudo isso existe um perigo muito grande se a gente não souber o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Porque nós não estamos fazendo isso como um modismo. Eu creio que o Senhor tem levantado esse tempo. Eu não sei quanto tempo você tem aí de caminhada com Cristo. Eu tenho 25 anos de caminhada com Cristo. E uma das coisas que eu vejo no decorrer dessa minha caminhada são os pontos que Deus levanta de acordo com a necessidade daquele momento. Por exemplo, então, aonde você ia era ministrado sobre cura, todos os louvores falavam sobre cura, né? Era o mover da cura. Outro tempo era falado sobre chuva. Então, tudo falava sobre chuva, sobre os rios de Deus, sobre as águas de Deus. Tudo era relacionado a isso. Então, às vezes a gente pensa que essas coisas são... virou moda. Não, é o próprio Espírito que vai soprando, porque a gente vê pessoas que não se conhecem, pessoas de lugares totalmente diferentes, com visão diferente, falando a mesma coisa. E esse tempo tem sido um alinhamento, né? Porque é o tempo do levantar do profético. Então, tem sido um alinhamento dentro da palavra de Deus, porque não existe alinhamento maior do que voltar aos princípios da palavra. E daí, dentro disso, surge um monte de coisas. Esses dias, eu passei em frente a uma igreja, e eu falo isso com muito temor, não é criticando, e nessa igreja tinha uma menorá de todo tamanho em cima do altar. E eu falei, nossa, que menorá linda. Mas é uma igreja, queridos, totalmente tradicional, e eu sei disso porque ela é pertinho aqui da minha casa. Totalmente tradicional, que nem entende o que é a menorá. Mas por que a menorá está lá? Porque agora é moda, né? Agora é o profético. Então, em todos os lugares tem. E é um símbolo bonito. Porém, se eu falar assim, vamos pegar agora os princípios que vêm por trás desse símbolo e vamos praticar, não, eu não vou judaizar. Não, eu não posso entrar nisso porque eu sou cristão. Entende? E eu pergunto para você hoje, né? O porquê que você está aqui? Qual é o seu motivo, né? De estar acompanhando, de estar caminhando. A gente está fazendo um propósito para o verão.
Tá, e qual é o motivo? Porque crente gosta de propósito, né, queridos? Crente que é crente gosta de propósito, gosta de jejum, gosta de leitura bíblica, gosta disso, né? Mas precisa ter uma motivação por trás disso. Precisa ter um porquê. E nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Por quê? A gente fala tanto sobre libertação e mudança de mente, e a gente às vezes esquece que o maior nível de libertação que tem é o conhecimento da verdade. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por que eu estou dentro disso? Eu acho que eu falei isso com vocês já das outras vezes que eu ministrei. Quando o AP veio aqui para Ariquemes, né? E ele começou com uma escola de libertação, é o AP, né? E pouquinhos dias que ele estava aqui dentro dessa escola de libertação, ele começou a falar sobre tempos. Na quarta-feira, 7 horas da manhã, ele dava uma aula sobre tempos para os empresários. E eu ia, né? Como uma boa dona de casa, eu ia lá no meio dos empresários, ouvir o que ele ia falar sobre tempo. Eu pensava assim, meu Deus, o que esse homem vai falar agora, né? Já não basta todas as loucuras da libertação, de tronos, de coisas que eu não conhecia. Agora esse negócio de tempo, vou lá ver o que esse homem vai falar. E foi algo que dentro da minha vida, dentro do meu ministério, foi como se fosse uma peça que estava solta ainda no meu cabeçalho, no meu... Ai, que cabeçalho, gente! No meu quebra-cabeça ministerial de vida, uma peça que estava faltando e veio para casar com um monte de coisa. Mas nós precisamos entender toda a história que está por trás disso, queridos, e saber o porquê estamos. Até mesmo porque, se você não foi ainda, você vai ser confrontado dentro disso. Pessoas vão chegar para você e falar, que história é essa agora? Que negócio de tempos e estações? Então me fala aí que tempo que a gente está, que mês que a gente está, o porquê. Nós seremos confrontados nisso. E daí, se essa verdade não estiver em nós, se isso não for algo real, algo onde o Senhor ministrou, porque o AP está aqui conosco todos os dias, né? Embora sejam, nesse período agora, 3 vezes por semana, mas está ministrando, está derramando, é a verdade dele. Mas e daí a minha verdade e a sua verdade no decorrer disso? Né? Se o Senhor amanhã der uma outra direção para ele e falar assim, olha, você não vai mais falar sobre isso aqui, esse tempo, esse assunto encerrou. Como é que você vai caminhar dentro disso de agora para frente? Porque essa verdade dele é top, mas ela precisa ser uma verdade em mim também. Para que eu atue com verdade. Para que eu viva dentro dessa verdade. E para que eu consiga me mover. Vamos colocar que o Brasil entre numa perseguição aí e a gente seja proibido de fazer isso aqui. Como é que você vai caminhar dentro dos tempos? Então, eu preciso conhecer toda essa verdade. Essa verdade precisa ser uma verdade em mim, para que eu atue com verdade. A gente vê lá no livro de Daniel, Daniel 7, tem uma profecia acerca dos tempos, dizendo que chegaria um tempo onde os tempos seriam mudados. E isso aconteceu com muita verdade, queridos. Por quê? Vamos lá. Tudo começou em Israel, amém? Com o povo hebreu ou com o povo judeu. Israel é a única nação do mundo que nasceu dentro de uma aliança com Deus. Lembra lá quando o Senhor chama Abraão e fala assim, Abraão, mata os animais aí, que eu vou fazer uma aliança com você. E Abraão vai lá, mata os animais, parte no meio, vocês lembram disso? E passa no meio dos animais, daí vem trevas, vem os animais tentando comer, Abraão toca os animais, lembra da história, né? Naquele momento, quando aquela tocha passa, aquela tocha representando o próprio Deus, o final do texto diz assim, eu estou fazendo uma aliança com você, Abraão. Vocês vão padecer, vocês vão sofrer por 400 anos, mas vocês vão voltar para essa terra. E daí foi tudo o que aconteceu, né? Veio o Egito, o povo ficou preso, levantou Moisés, e veio a Canaã, né? A terra prometida, e o povo voltou para aquela terra, que estava ocupada por gigantes. Então, Israel, a nação Israel, ela nasceu disso.
Ela nasceu de uma aliança que o próprio Deus estabeleceu com o povo. Hoje, em Cristo, nós também somos Israel, porque nós somos os ramos enxertados na videira. Quem é a videira verdadeira? Jesus, ok? E Jesus é o quê? Jesus é um hebreu, Jesus é um judeu de tribo, de nascimento, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, por herança, nós também temos direito a todas as bênçãos que esse povo tem. Então, dentro de Israel existia um tempo. Qual era o tempo? O tempo que a gente tem estudado agora, né? Os meses, as liberações, era esse tempo. Mas Daniel vem e libera uma palavra. Olha, vocês tomem cuidado, porque os tempos serão mudados. E parece uma coisa meio fora da casinha, né? Parece o que a Bíblia diz, que o final dos tempos seriam abreviados, a gente fica pensando, mas como? O dia vai deixar de ter 24 horas? Como que vai ser abreviado, né? Jesus vem, nasce, e daí nasce a igreja. Qual é o formato da igreja, queridos? O formato da igreja sempre foi um povo onde o Senhor habita no meio. A gente vê isso com Moisés, lá atrás, no tabernáculo, Deus falando, vamos lá, constrói isso aqui que eu quero habitar no meio de vocês. Depois a gente vê Davi restaurando a adoração que havia sendo perdida. E depois nós vemos Jesus falando assim, hein, vão para Jerusalém, aguardem até que eu desça. O que Jesus estava dizendo? O que Deus disse, vão lá, se posicionem que eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou habitar entre vocês. E esse é o formato da igreja. A igreja nasceu aonde? A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu em Atos. O que acontece nesse período? Eles começam a sair para evangelizar o mundo e vão para Roma. Vão evangelizar em Roma. E por causa de uma briga política, e agora aqui a gente une Bíblia e história, por causa de uma briga política, a igreja perde os tempos, queridos. Porque entre os concílios, né, Constantino aparentemente se converte, não se converte, ele coloca dentro da igreja todas as festas pagãs. Queridos, não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, o Natal, que é uma festa pagã. O Natal já existia antes de Jesus. A festa não passou a existir, que se diz, é a celebração do aniversário de Cristo, né? Do nascimento de Jesus. Não, essa festa já existia. Shalom, Rosimeire. Ela já acontecia com outro nome, mas no mesmo formato. No decorrer da caminhada, só foram agregando mais paganismo dentro da festa. E quando houve essa falsa conversão, começou a haver os concílios, tudo com uma aparência muito boa, com uma aparência muito bonita, né? Vamos organizar isso aqui. E dentro desses concílios mudaram os tempos, porque mudou o calendário. E o que tem isso de importante? O que tem mudar o calendário? Qual é a importância que tem sobre isso, sobre a minha vida? Queridos, quando Deus estabeleceu um calendário, e Deus não estabeleceu o calendário lá em Êxodo 12, né? Deus estabeleceu o calendário, deixa eu achar aqui o texto, em Gênesis. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Gênesis 1:14, que diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais. Sinais do quê, queridos? Sinal de que vai chover. Sinal de que o tempo está fechado para chuva. Não, não é esse tipo de sinal.
sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Esse tempo determinado, no original, é moed. E moed, quando você vai ler sobre tudo que diz moed, uma das coisas que diz moed é a agenda de Deus. E quando Deus fala com Moisés para estabelecer as festas, a palavra é a mesma, é moed. Então, Deus já estava marcando uma festa, marcando uma celebração desde Gênesis. Deus já estava marcando uma agenda para se encontrar com seu povo. O que muda quando muda o calendário? Eu perco a data do encontro. Se eu não ando no calendário certo, queridos, vamos lá. A palavra de Deus, ela é eterna, amém? A palavra de Deus pode ser mudada? Não. A palavra de Deus, ela é vazia? Não. Os mandamentos são mandamentos perpétuos. Mandamento perpétuo pode ser mudado? Se tiver algum jurista aí, algum advogado do meio, responda. Não pode, é perpétuo. Porque o maioral não tem ninguém acima do pai. O maioral estabeleceu uma lei com mandamentos perpétuos. Agora vamos lá. Vocês acham mesmo que Jesus, sendo filho, estando dentro do mesmo propósito, operando da mesma forma que o pai, ele viria na terra e ia falar assim, bom, agora eu vou mudar a lei. Agora a lei não é mais do jeito que o pai estabeleceu, eu vou fazer a minha lei agora. Se nós cremos que Jesus veio amando do pai com um propósito e que Jesus morreu, chegou à morte por amor e obediência, que nível é esse de obediência que ele obedeceria até a morte, mas quebraria leis? Então, se é um mandamento perpétuo, todas as vezes que o Senhor diz moed, um tempo determinado, um tempo onde ele marcou uma agenda, isso quer dizer que ele está posicionado para receber o povo. Então, chega o Shabat, o Senhor está posicionado para receber o povo. Chega as festas, o Senhor está posicionado para receber o povo. Chega a viração de mês, o Senhor está posicionado para receber o povo. Mas na mudança do calendário e na mudança da celebração, o que acontece? O povo não comparece. Por quê? Porque eu não conheço mais a data. Eu não conheço mais o tempo. Então, por exemplo, aqui em Ariquemes acontece isso, eu não sei se aí onde você mora acontece, mas aqui tem igrejas que fazem festas. Mas, por exemplo, faz tabernáculo em março, abril. Por que ela faz em março, abril? Porque não quer judaizar a igreja. Mas eu quero fazer a festa. Então, eu faço em qualquer tempo. A festa é bíblica? É, porém, queridos, mudou o quadro. É uma festa que a igreja está fazendo para Deus. A igreja está servindo a Deus. E poderia ter qualquer outro nome. Porque a festa onde Deus está servindo a igreja, existe uma data marcada. Existe um tempo determinado. E dentro desses concílios o tempo foi mudado. E daí, dentro desses concílios, foi liberado um som que ecoa até hoje. Um som maligno, pagão, que ecoa até hoje dentro das igrejas. E qual foi o som? Nós não podemos judaizar a igreja. Então, nós vamos mudar o sábado para o domingo. Nós vamos mudar o calendário. Vocês podem olhar o concílio de Nicéia, pode pesquisar sobre os concílios, que vocês vão ver um monte de coisa aí. Vamos mudar, vamos arrancar isso, porque a igreja está muito judaica. Por que, queridos, que isso aconteceu 200 anos depois que Jesus morreu? Porque em todo esse período, eles continuaram caminhando como era em Jerusalém, como era a igreja primitiva. E daí eles estavam em Roma, eles estavam em Atenas, eles estavam esparramados sobre a face da terra, porém, como igreja, eles continuavam dentro do mesmo tempo, dentro das mesmas celebrações, dentro da mesma festa.
Eles continuavam caminhando dentro disso. E o que ia acontecendo? Aqueles que iam se agregando, aqueles que iam sendo salvos, eles iam sendo inseridos nos costumes bíblicos. Mas o que isso ocasionou, queridos, para a igreja hoje? O que isso mudou? Vamos lá, se você... Aqui eu não vou fazer isso, né? Porque aqui está todo mundo já vivendo isso, caminhando, pelo menos aprendendo, né? Mas se você chegar numa igreja tradicional e você perguntar como que a igreja começou, geralmente vão falar que a igreja começou lá em Roma. Por quê? Porque nós somos inculcados que a igreja começou em Roma, que Pedro foi quem estabeleceu, né? E eu acredito, queridos, que Pedro estabeleceu, eu acredito que Pedro esteve lá no lugar do Vaticano, eu acredito que o corpo de Pedro está lá, eu não acredito que seja mentira. Porém, o que é mentira, o que é enganoso, o que foi implantado, são os costumes que foram estabelecidos. Deixa eu ver o que estão falando aqui, queridos, só um minutinho. Eu não vou dizer que ela perde, uma pergunta no chat, tá? Então quer dizer que se a igreja não estiver dentro do calendário, ela vai perder o arrebatamento? Perder o arrebatamento, eu não acredito que o arrebatamento vai ser para todos, tanto para os que vão, como para aqueles que vão ficar, né? Vai ser algo real. Porém, eu posso perder o tempo, porque daí eu não sei quando é que é. Entende? Porque o Senhor vai agir dentro disso, queridos. A agenda de Deus está dentro das festas. E daí as festas aqui não são somente as festas. O que são as festas? São as solenidades. Então, o Shabat entra dentro disso. O Rosh Kodesh, que é a ativação do mês, entra dentro disso. Todas essas questões do Senhor, do calendário do Senhor, elas entram dentro do calendário de Deus. Então, a igreja até prepara para a volta de Jesus, mas ninguém sabe o tempo. Entende? Mas quando nós entramos dentro dos calendários, nós começamos a ver que provavelmente Jesus virá no outono. Mas eu não vou entrar nisso, tá? Mas a probabilidade de Jesus é vir no outono e nessas festas que tem de outono, né? Porque, vamos lá, o que a Bíblia diz? Que vai tocar a trombeta, certo? Que vai se ouvir o som das trombetas. O que acontece no comecinho do outono? No comecinho do outono, nós temos a festa de um teruá, que é a festa das trombetas. Então, as trombetas, os chofares estarão tocando, ok? Então, quando você vai estudando dentro do tempo de Deus, você vai tendo um entendimento que, agora eu estou entendendo isso aqui. Voltando, o que a igreja perdeu com isso? Primeiro, queridos, ela perdeu força da palavra. Por quê? Volto a dizer, porque a igreja... Vamos lá, com você. Eu estou vendo alguns rostinhos aqui. Depois que você começou a estudar sobre o calendário, sobre os tempos de Deus, a Bíblia começou a tomar outra forma para você? Você começou a entender a Bíblia de uma forma diferente? Quem aconteceu isso? Entende? Isso é real. Por que isso acontece, queridos? Porque nós começamos a lutar contra o tempo cronológico e ativar e viver o tempo eterno. Então, dentro do tempo eterno, tudo começa a ser revelado. Então, a igreja, quando ela saiu do tempo de Deus, ela saiu do entendimento verdadeiro do que Deus estava falando. Esses dias o AP, não lembro se foi aqui, mas o AP falou sobre Ana, sobre o nascimento de Samuel. Eu não lembro se foi aqui no Propósito. Acho que foi, né? Que Ana foi foi aqui no Propósito, que foi sobre gerar filhos. Queridos, eu tô assim, uau, eu quero saber qual festa. Eu tenho o meu entendimento. A Bíblia não fala claramente, mas eu vou estudar porque a Bíblia responde a Bíblia. Eu quero saber qual festa que Ana fez essa oferta. Porque era uma oferta dupla. Lembra? Eucana dava porção dobrada para ela. Ela foi para o altar
ela recebeu uma palavra, aparentemente tudo muito simples, mas ela gerou um profeta. E um profeta de peso. E eu estou assim, Deus, qual foi o tempo que ela fez isso? Qual o portal que teve essa liberação sobre a vida dela? E eu estou nisso. Tem uns dias já falando sobre isso. Então, essa mudança de calendário nos tirou dessas verdades. De que qual tempo eu chego para receber tal porção. Porque, queridos, nós viemos para a Terra com um propósito. E Deus, meus cachorros vão latir. Eu falo que eu vivo tanto na liberação do AP que até os cachorros, né? Ficam latindo. Chegou gente batendo palma ali, tenham paciência com meus cachorros latindo. Perdi o que eu estava falando. Assim, Deus é o nosso pai. Nós estamos, o AP está falando sobre o tempo da paternidade agora, sobre o mês de Ave, né? Ele diz, e o Senhor, ele é um pai bom. Olha o cão aí, isso mesmo. O Senhor é um pai bom. Eu quero que você imagine. Imagine uma cena comigo. O pai exige que você ande rumo a tal circunstância, mas tira suas pernas. Isso não é um pai nem é bom, porque ele está exigindo algo que você não consegue fazer, que você não tem possibilidade, que você não tem ferramentas para executar aquilo que ele está pedindo que seja feito. Porém, eu creio, pastora Neide, eu creio, mas eu estou mergulhada nisso. Porém, o nosso pai, ele é bom. Ele jamais te daria um ministério se dentro desse ministério ele já não tivesse preparado tudo, as armas, as ferramentas, as roupagens, tudo. Ele jamais nos pediria algo que nós não tivéssemos condições de executar. E o calendário de Deus... Pronto, agora eles vão brincar, gente. Vocês me dão um minutinho? Deixa eu colocar a ordem nos meus cachorros aqui. Parece que acalmaram. Dentro dos tempos, o Senhor libera aquilo que é necessário para que a gente caminhe, para que a gente execute, para que a gente exerça, para que a gente faça aquilo que Ele nos convocou para fazer, queridos. Então, quando o calendário de Deus foi perdido, eu perdi as liberações. O apóstolo fala algo que eu gosto muito, que ele fala assim, quem convida serve à mesa. Eu acho que eu falei isso com vocês também da outra vez. Quando Deus nos convidou para as festas, o Senhor está servindo. Então, o que ele vai servir? Ele vai servir dentro do mês. Virou o mês. Agora nós vamos entrar no mês de Elul. Virou o mês. O que o Senhor vai servir? O Senhor vai servir aquilo que é necessário para que eu ande em vitória, em rompimento, em crescimento, em avanço dentro desse mês. Então, não é somente uma bênção, não é somente um conhecimento. O Senhor vai liberar aquilo que é necessário para que eu execute dentro desses dias, desses 29 ou desses 30 dias. E daí é óbvio que tem o trono opositor, que vai fazer o quê? Que vai operar na oposição, no contrário, para que eu não exerça. Mas se eu não vivo esse tempo mais, o trono opositor não tem mais todo esse poder sobre a minha vida. Porque eu vivo um tempo onde ele não tem domínio. Então, quando eu perdi o calendário, eu perdi a palavra, queridos. Eu perdi a revelação da palavra. E se eu perdi a revelação, o entendimento da palavra, eu perdi unção, eu perdi armamento, eu perdi revelação, eu perdi avanço, eu perdi um monte de coisa. Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra é luz para o meu caminho. Então, se eu perdi isso, se eu perdi esse nível de entendimento, vamos lá, você é cristão, você é um homem e uma mulher de Deus. Você lê, você ora, você jejua. Quantas vezes você se sentiu totalmente perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber como agir, muitas vezes sem nem saber como orar? Quem já se sentiu assim?
Mas olha, nós não somos cristãos. Por quê, queridos? Porque a luz da palavra não estava viva em nós. Porque nós fomos roubados do tempo de Deus. Não é somente um calendário, é o tempo onde Deus habita e onde ele libera e onde ele manifesta. E nós estávamos vivendo num tempo de um outro reino. O reino de Deus tem suas leis, tem suas regras, tem sua roupagem, tem o seu calendário. O reino das trevas também. E o que estava fazendo? Nós estávamos dentro do reino de Deus, vivendo o reino do inimigo. Era como se nós fôssemos cidadãos ilegais nessa nação, reino de Deus, querendo viver um reino com as leis do outro reino. E o Senhor é bom, porque ainda assim nós tivemos bênção, ainda assim nós tivemos resposta, o Senhor é bom. Já imaginou se ele respondesse só dentro do tempo dele, né? A gente nunca teria tido respostas. Mas nós podemos melhorar isso. O que mais que nós perdemos dentro de sair, dessa mudança de calendário? Temor. Queridos, a igreja primitiva, eles temiam a Deus de uma forma espetacular. E o temor não é somente o medo ou o respeito de quem Deus é ou do que ele pode fazer. O temor, ele está vinculado a uma aliança, a um caminhar, a eu saber quem Deus é. E esse temor me dá segurança, porque eu sei que Deus tem uma aliança comigo. Eu sei quem Deus é. Por que, queridos, que aqueles homens, eles estavam dispostos a morrer por Jesus? Você já pensou isso? Por que eles não temiam a morte? Não temiam o apedrejamento, não temiam ser açoitados, não temiam ser crucificados. Eles não temiam. Por quê? Porque eles sabiam tanto quem Deus era, que essa natureza humana perdeu valor. Não no sentido de ser descuidado, mas no sentido de um valor maior. Então, quando eu saio do tempo, eu perco o temor, queridos. Hoje nós vemos uma igreja que não teme a Deus. Sabe, não teme, porque o temor me leva à obediência. O temor me leva a caminhar na verdade. Sabe? A executar, a fazer, a não aceitar o não fazer. O temor me leva a não ter medo de me entregar, de me doar, de gerar, de renunciar à minha vida. Porque eu entendo o propósito. E o propósito de Deus, queridos, é maior do que você e do que eu. O reino de Deus é maior do que nós. Então, o temor, ele faz com que eu avance. Porque o temor me liga a Deus. Eu me grudo em Deus, estou indo com o Senhor. Vamos junto aqui, Jesus. Não vou te deixar. E hoje a igreja, ela oscila. Ela oscila. E eu, agora falando de igreja no sentido pessoal, homens e mulheres. A gente vê quantas pessoas você conhece que desvia 2, 3 vezes por ano. E não é fatos isolados na igreja, não. Hoje isso tem se tornado comum, banal. Pastores que pregam segundo a carne. E eu não estou falando mal da noiva do Cordeiro, amém? Porque a noiva do Cordeiro tem dono e quem vai julgar essa noiva, quem vai nos julgar é o Senhor. Não estou falando disso. Eu estou colocando realidades que nos foram roubadas. Por quê? Porque o reino de Deus tem as suas regras, tem as suas leis, tem a sua roupagem, tem o seu tempo. E se eu estou andando fora do reino de Deus, eu vou temer ao governante do reino aonde eu estou caminhando. Então, muitos cristãos, ele tem muito mais medo do diabo que de Deus. Ele tem muito mais receio. Você já ouviu pessoas falar assim, eu não vou mexer com esse negócio de libertação, não, porque o diabo se levanta. Então, quer dizer, o meu temor está ao diabo e não está na obediência a Deus.
Eu não confio que Deus vai me guardar, eu não confio que Deus vai me proteger, eu não confio que o Senhor é o Senhor dos exércitos, eu tenho medo do que o diabo vai fazer. Ah, eu não vou mexer com esse negócio de cura, não, isso não é para mim. Isso não... Então, eu não confio, eu não temo. Eu não caminho dentro dessa verdade. Por quê? Porque eu fui roubado do tempo. Outra coisa que nós somos extremamente roubados, deixa eu achar aqui, queridos. Eu tinha notado algo que eu queria falar. Estou sem notebook, meu notebook está no concerto. Outra coisa que foi perdido foi o sacerdócio do homem. Como que era antes na igreja primitiva? Hoje, por exemplo, a gente faz o Shabat na igreja. Eu, por exemplo, o Shabat é o meu culto principal. Mas no original, o Shabat não é feito na igreja. O Shabat é algo onde a família entra, onde o sacerdote abençoa a esposa, onde o sacerdote abençoa os filhos. O homem, a figura do homem, do sacerdote, pastoreando a sua casa. E como é que é hoje, queridos? Hoje é raro os homens que estão posicionados. São as mulheres que têm se levantado. E é o próprio Deus que está levantando as mulheres, como Débora. Vocês acham que era propósito de Deus levantar Débora? Débora foi levantada porque não tinha um homem posicionado naquele tempo. E daí, se a gente vê no Antigo Testamento, são poucas mulheres que foram levantadas. Por quê? Porque Deus conhece a estrutura, Deus conhece a potência da voz, Deus conhece a unção que deu para cada um. E essa unção dessa liberação foi dada para o homem. Mas dentro dos tempos isso foi roubado também, e foi levantado as deusas, queridos. As deusas dos céus, foi levantada uma geração de mulheres. E eu não estou dizendo que nós, mulheres, fomos levantadas pelas trevas, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o Senhor tem levantado as mulheres, e inclusive eu louvo a Deus porque hoje tem mulheres que estão sendo levantadas, mas com uma voz profética para que os homens sejam alinhados. Porque teve um tempo onde o feminismo estava fortemente dentro da igreja, onde a mulher era levantada porque ela era igual ao homem. Queridos, a mulher não é igual ao homem. Nunca foi e nunca será. Então, isso foi roubado. E daí, hoje, a gente olha as igrejas, tem que ter o pastor do homem e da mulher, o pastor do casal, o pastor das crianças, o pastor dos adolescentes, o pastor dos jovens. E você olha as crianças, só o sangue de Jesus, olha os jovens, não quer compromisso. Por quê? Porque o homem deixou de ser o pastor da sua casa. O homem foi arrancado deste lugar aonde ele tinha o compromisso de ensinar a esposa, de intercessão. Esse negócio a gente foi ensinado, né, de que o homem é o cabeça e a mulher é a intercessora, porque daí eles querem dar um cargo para a mulher não se sentir baixa, né? Mas, na verdade, a intercessão nunca foi da mulher, queridos. Porque o que é intercessão? É você apresentar um povo, é você se colocar no lugar do povo. Quem é que fazia isso? Não era o sacerdote que entrava na presença de Deus e apresentava o povo? E oferecia sacrifícios, e oferecia ofertas? Não era o sacerdote? E quem é o sacerdote? Então, a função de carregar nos ombros a intercessão, o clamor, é do homem. Eu falo que eu amo ser mulher, porque a mulher, ela tem suas obrigações, sim, diante de Deus. Porém, ela não apresenta o marido. Mas o marido vai prestar conta de Deus, diante de Deus, da sua esposa. Ele vai ter que dar conta dessa mulher que o Senhor deu para ele, ou que ele pegou com as suas mãos. Ele vai ter que prestar conta. Por que ele vai ter que prestar conta? Porque ele é o homem. Ele era o responsável de ensinar dentro de casa.
Ele era o responsável de cobrir, intercessão, de cobrir, de guardar, de proteger. Ele era o responsável. Entende? E tudo isso, queridos, nos foi roubado só porque o calendário foi mudado. Então, eu estou trazendo tudo isso hoje porque nós precisamos entender que andar no tempo de Deus é muito mais do que celebrar festas. É muito mais do que fazer Shabat ou não fazer Shabat, eu trabalho no sábado ou não trabalho no sábado. É muito mais do que isso, queridos. Entrar no calendário de Deus significa, Senhor, eu estou me agregando ao teu reino, me agregando à eternidade. Dentro dessa eternidade tem leis, tem regras, tem forma de agir, tem formas de ser. E eu posso estar vivendo as festas e não estar no tempo de Deus. Porque eu estou pegando só uma parte do que é o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é um alinhamento, queridos, do corpo, da alma, do espírito, do ministério, da família, ele é um alinhamento. Então, quando nós entramos, nós estamos fazendo um caminho de retorno, voltando aos princípios da igreja primitiva. Caminhando dentro desse mesmo propósito, caminhando dentro desse mesmo entendimento. Amém? Vamos orar? Vamos orar, porque eu já falei demais, né? Deixa eu ver o que a Lúcia falou aqui. Lúcio, glória a Deus, porque você sofreu e você entendeu. E que o Senhor te levante nessa geração como uma voz profética de alinhamento dos homens. Porque realmente é responsabilidade do homem. E a mulher faz, mas não dá o mesmo resultado. Ela não faz com tanta facilidade, porque ela não foi chamada para isso. Então, para aquilo que para o homem é natural, para a mulher é com esforço. Porque não é a responsabilidade dela. Ela faz. Mas, volto a dizer, não dá o mesmo resultado. Porque nós vemos uma geração de órfãos dentro da igreja. E órfãos que foram amados pelas mães. Porque é raro uma mãe que não ama. Mas ela não tem a mesma unção. Ela não tem esse mesmo entendimento, no natural mesmo, né? Ela não tem essa mesma liberação para alinhar os filhos. Glória a Deus que você entendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, diante dessa palavra. E glorificamos o teu nome, Deus, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para a salvação. E agora o Senhor tem nos escolhido, Deus, para nos alinhar, para nos reposicionar. Deus, aquilo que nos foi roubado, aquilo que foi roubado da igreja. Pai, em nome de Jesus, abra na profundidade o nosso entendimento. Quebra, Senhor, as cadeias que ainda tem no nosso pensar, ainda tem na nossa alma, as fortalezas, Senhor, que ainda existem em nós e que nos impedem, Deus, de viver a tua plenitude, de viver a plenitude da eternidade, de viver a plenitude do teu tempo, do teu reino, das tuas verdades, dos teus princípios, da tua lei. Pai, em nome de Jesus, se revele a nós. A tua palavra é luz. Ela é luz para o caminho, ela nos conduz à forma que devemos andar. Então, que haja liberação da tua palavra sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Deus, e que ao fazermos esse retorno, aquilo que foi perdido, Senhor, seja, Deus, devolvido às nossas vidas. Que seja devolvido o nível de revelação da palavra, que seja devolvido o nível de temor, Senhor. Que seja devolvido o nível da família, do alinhamento, do crescimento. Pai, em nome de Jesus. Seja sobre as nossas vidas. Deus, e que aqueles que estão entendendo sejam, Senhor, uma voz profética nessa nação. Deus, trazendo esse alinhamento para outras pessoas, para outras vidas. Deus, trazendo esse entendimento. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, seja sobre nós. Hoje, Senhor, nós estamos encerrando, Senhor, mais uma semana do propósito. E o Senhor até aqui nos sustentou. Que a tua destra continue sobre nós, que o Senhor continue nos guiando, que o Senhor continue nos posicionando, que o Senhor continue nos guardando. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos. Deus, para ter mais esse dia e esse final de semana guardado e protegido pelo Senhor. E que o teu reino possa avançar, Pai, em nós e através de nós.
para a honra e para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Alegria estar com vocês. Nos vemos na semana que vem, começando mais uma semana desse propósito, amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe.